Saudações, pessoal! Aqui quem fala é Maurício, para a nossa aula de Java número 3. Hoje vamos aprender sobre métodos e passagem de parâmetros. Como vimos na aula anterior, nós aprendemos um pouco de estrutura de condição e repetição e um novo método de impressão da tela através do DiocChampaign. Bom, para começar temos o de praxe que nós precisamos, que é o nome do pacote, o nome da classe e o import que a gente precisa. Que neste caso, desta vez, eu resolvi colocar ele como um import global. Por isso que antes do scanner recebe new scanner system in, eu coloquei um public static para tornar e coloquei fora do nosso método main para tornar essa importação global. Ou seja, todos os métodos que a gente criar vão poder invocar essa leitura de dados, o scanner. Bom, hoje na aula de métodos aprenderemos a fazer uma coisa simples, uma calculadora meio burra. Por que meio burra? Porque ela só faz soma e subtração. Bom, primeiramente vamos criar uma espécie de menu para o usuário acessar. Bom, primeira coisa, precisamos de uma das estruturas de repetição que aprendemos na aula passada. Ou se não aprendemos, vamos aprender agora, que é o do while. Então vamos lá. Do e parênteses. Peraí que deu crepe. Desculpa, pessoal, falha técnica. Bom, o do, que significa faça, e o while significa enquanto. Então vamos escrever. Vamos escrever juntos. Do abre e fecha chaves e o código que vai dentro do, que nós vamos colocar daqui a pouco. Agora vamos escrever aqui, depois do o while. W aqui. Bom, pessoal, esse ainda não é o while esse while aqui que ele sugeriu por padrão não está correto. Ah, mas por que se tem parênteses e coisa? O parênteses até está certo, mas normalmente o while não tem parênteses. Só tem um tipo especial de while que tem parênteses, mas esse não é muito usado. Então eu não vou mencionar. O while que nós precisamos tem os parênteses, sim, mas não tem a chave. Então, para não dar problema de compilação, vamos apagar esta chave aqui, para que ela não nos dê problema, caso ela pertença ao do, quer dizer, ao while, que aqui ele criou uma chave. Então, depois desse while, vamos colocar um parênteses, quer dizer, um ponto e vírgula. Bom, agora aqui no nosso do é que vem a surpresa, vem o esquema, que começa o esquema. Bom, nós vamos usar, nesta aula eu vou usar o system out, que é mais fácil. Mas vocês podem, como ensinado, podem usar o que a gente aprendeu lá passada, que é o DiocChampaign. Bom, então system assim, pessoal,
essa versão nova de umas versões para cá, o Sublime tem vindo com um pouquinho de autocomplete para algumas linguagens, coisa que tem, né, que o NetBeans tem já. System.out.print. Assim, pessoal, vocês devem ter visto que apareceu uma palavra nova quando eu estava digitando print. Essa palavra nós vamos aprender o que ela significa e também aprender mais sobre outra palavra que a gente já usa, que é o public, mais para frente, quando começarmos com orientação a objetos. Muito bem, agora vamos colocar os parênteses, tranquilo, e o ponto e vírgula. Bom, mas o que vai aqui? Bom, o nosso menu consiste num menu básico. O sistema mostra as opções e o usuário escolhe uma. No caso, só que no caso, onde estão essas opções? Vocês devem estar se perguntando. Pois é, nós criaremos, antes de terminar o do while, vamos criar uma variávelzinha nova nesse projeto. Bom, eu não fui muito prático, por causa que eu não expliquei direito. Porque eu me esqueci que... Bom, se você está vendo esse vídeo, esse é o primeiro vídeo que você está vendo, quando você for... Enquanto eu digito, eu vou falando. Enquanto você for... quando você for criar um projeto em Java, uma classe em Java, você deve colocar o nome do pacote, que no caso do nosso pacote é aula Java, que é ali em cima, que diz package. Depois, entre o package e o nome da classe, nós colocamos os imports que nós precisamos, como como exemplo temos ali o importer por scanner, que é a leitura de dados no Java, que é a biblioteca de leitura do Java, de leitura de dados do Java, que vem junto do pacote pai, entre aspas, do Java, que é o JavaLang. E também precisamos, claro, criar o nome da classe, que nessa aula o nome da classe é aula 3, como está aqui em cima o meu mouse. E depois, se tivermos alguma coisa, como a gente vai ver em orientação a objeto, um tipo de variável especial, colocamos entre a classe e os métodos. Mas isso fica para as próximas videoaulas. Bom, nessa nossa primeira mensagem, antes de seguirmos em frente, no Sublime ele não tem alguns atalhos do NetBeans, como por exemplo, no NetBeans você tem o Ctrl Shift seta para baixo, que duplica a linha. Como por fins didáticos eu utilizo o Sublime para fins didáticos, ele não tem essa função. Assim, pessoal, eu recomendo, se você não sabe, se você não sabe muito, está começando a aprender a programar, você pode se aventurar a usar o NetBeans. Mas se você quer aprender mesmo, depois de aprender, você quiser testar para ver se o que você aprendeu está certo ou errado, ou tentar assim aos escuros, pode usar como eu digo, por questões didáticas, o Sublime. Mas enfim, o compilador,
ou a ideia de desenvolvimento fica a critério de vocês. Eu, por questões didáticas, eu uso essa, mas não queira dizer que eu não saiba usar outras. Mas enfim, voltando, vamos colocar as opções, não é? Bom, no caso vamos dar as opções, que no caso seria número 1, soma, que seria a soma. Então, número 1, não vamos enfeitar, eu não vou enfeitar muito, mas se você quiser fazer alguma coisa mais rebuscada, pode usar o Jock Champagne ou até desenhar, mas, entre aspas, na linha de comando. Bom, somar, então. Somar. Agora, precisamos de mais algumas mensagens, porque isso é um menu. Então não pode ter só uma opção. Bom, tá, tem casos de menus que o menu só tem uma opção, mas no nosso caso, como estamos vendo métodos e como eu já disse, vamos fazer uma pequena calculadora, a nossa calculadora simples vai ter dois métodos, que é o somar e o subtrair. Então vamos colocar a outra mensagem agora. Que no caso seria o número 2. Opa, desculpa. Que é o número 2, que é o nosso subtrair. Assim, pessoal, desculpa se quando eu estou digitando a minha voz sai mais baixa, por causa do microfone. Que eu ajustei ele mais ou menos numa altura boa, mas para não dar problema, eu resolvi não mexer nele enquanto eu estivesse gravando. Apenas mexer na minha cabeça, ou coisa parecida. Mas então vamos continuar. Muito bem, agora é subtrair. Subtrair. E ainda saiu errado de novo. Hoje não é meu dia. Bom, enfim. Desculpem os erros, mas, bom, acontece. Tá, beleza. Vocês devem achar, não, tá pronto, então. Não. O menu não está pronto ainda. Precisamos de mais coisas. Precisamos perguntar qual é a opção do usuário, não é verdade? Então, vamos colocar mais uma vez. E dessa vez escrever opção. Muito bem. Escrevemos a opção para que o usuário digitasse. Ótimo. Mas e agora? Lembram-se do nosso System Out que temos lá em cima? Que eu expliquei no início do vídeo que ele é uma variável global. Eu coloquei como uma variável global, pois a gente vai usar ele em todos os métodos. Pois é. Vamos usá-lo agora pela primeira vez na nossa aula de hoje, que é para capturar a informação a opção do usuário. No caso, a informação que o usuário digitou. Então, a nossa variável lá em cima, OP, recebe e ponto next int, porque a nossa variável é uma inteira. Assim, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu fui contatado pelos colegas e tal, que estavam assistindo meus vídeos e tal. Aí eu digo, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me deixar nos comentários, me mandar uma mensagem direto no YouTube, o que vocês quiserem. Também aproveitando, não deixe de me dar o seu like, de se inscrever no meu canal, que ajuda bastante. E também eu gostaria de pedir desculpas por ter passado tanto tempo de intervalo entre um vídeo e outro. É que como eu estudo em duas faculdades, é meio corrido para mim. Então só quando eu tenho tempo eu consigo fazer algum vídeo para postar no canal. Então, bom, voltando à aula, para ela não se perder muito, para o
para vocês não ficarem muito confusos nem nada. Agora, dentro do nosso while, nós vamos colocar uma condição. Mas para essa condição acontecer, nós temos que depois acrescentá-la no nosso menu, não é? Bom, essa vai ser a nossa condição, então. Enquanto OP, que é a nossa variável de controle, que controla as opções do usuário, for diferente. No caso, para fazer o diferente seria... O que houve? Desculpa, pessoal. Seria... o sinal, o sinal de exclamação igual, porque aquele exclamação está negando o que vem depois. Então, diferente de 3, porque como 1 é somar e 2 subtrair, 3 vai ser sair. Ah, mas o usuário não está vendo sair. Vocês podem se perguntar. Vamos resolver esse problema agora? Muito bem. Agora colocamos a opção sair, que faltava. Que é o nosso 3, que aquela hora eu apertei o botão errado. Muito bem. Temos o nosso menuzinho e a nossa condição. Só que tem que acontecer uma coisa para chamar método. Nós vamos precisar de uma nova estrutura que eu não tinha ensinado na aula passada, que também pode ser considerada uma estrutura de repetição, que é o switch case. Bom, depois de receber a opção, nós temos que dar o switch case, para que ele pegue a opção do usuário e repetir tudo isso enquanto o usuário não digitar o sair. Então, aqui switch. Dessa vez, pessoal, tá certo. Dessa vez não pode trocar por coisa, porque dentro do switch vai os cases. Então, switch op, switch opção. Então, agora os cases, que vão ser 2 no nosso caso, que são 2 métodos. Então, case 1, e vamos colocar 2 pontos para dizer o que vai acontecer quando a opção for 1, que no caso vai chamar o nosso método de somar, que no caso o nome dele vai ser soma, para ficar mais fácil. Como é um método, ele precisa dos parênteses, porque como vocês já devem saber, o nosso método main, ele tem parênteses. Podem ver ali na assinatura do método. Public static void main tem parênteses e as chaves. E dentro do parênteses vai usar vai escrito string e args. O que são esses args? É o que a gente vai aprender hoje. Bom, o nosso método soma, então, vamos colocar os parênteses e vamos colocar 2 variáveis aqui dentro, que vão ser os argumentos ou parâmetros, que vai ser passado para esse método. Ah, mas vocês perguntam, tá, mas eu no meu menu não tem nada disso? Vamos colocar agora utilizando outra coisa que aprendemos na aula passada, que é as estruturas de condição. No caso, usaremos o if e else. Ou também poderíamos usar condicional ternária. Poderíamos usar, na verdade, mas condicional ternária é mais recomendado quando é uma coisa simples. Tipo, tu não precisa de uma mensagem, nem de captura de... Por exemplo, tu tem 2 comandos, que é uma mensagem e uma captura de texto. Aí tu não pode usar a condicional ternária, que é para uma coisa extremamente simples, a condicional ternária. Por isso que ela é usada para economizar linhas de código. Bom, vamos ter a nossa primeira variável, que vai ser o nosso primeiro parâmetro, que é int
N1, que é o primeiro número. E para quando você vai declarar mais de um parâmetro, seja ele todos do mesmo tipo ou de tipos diferentes, você tem que colocar uma vírgula e escrever novamente o tipo de variável. No caso, int n2. E saiu coisa errada. Muito bem. Por que isso? Porque como elas não estão sendo tratadas como variáveis, e sim como parâmetros, estão sendo passadas para outros blocos de código, então nós precisamos colocar desse jeito. Porque isso aí é uma convenção do Java. Quando o Java foi criado, foi instituído essa formatação e nós, como programadores, devemos seguir. Bom, agora vamos dar um break. Colocar um breakpoint depois desse case 1, para ele parar e não executar todos os casos na mesma linha. E ficar uma coisa eterna que não acaba nunca. Então, vamos colocar o nosso break. E pronto. Bom, agora como fazer para o caso 2? É a mesma coisa. Igualzinho. Por isso que é mais Opa, deu pau. Bom, por isso que assim, switch case é uma coisa assim, praticamente se usa sempre o mesmo jeito, só que só se muda quando é outro método que vai ser chamado. Como no nosso caso nós temos 2 métodos, a gente repete só. E aí vai trocando, que fica mais fácil e economiza tempo. Eu sei, tem muitos professores que querem que tu faça tudo na mão, escreva tudo de novo para tu pegar. Mas eu pergunto, eu sou uma pessoa um pouquinho mais prática. Eu penso assim, se existe Ctrl+C, Ctrl+V, por que não usar? Bom, como nós não vamos ter 2 métodos de somar, temos que trocar o segundo soma para subtrai. Então, subtrai. Muito bem. Tá feita a invocação dos nossos métodos. Só falta um detalhe. Aqui em cima, as opções. Depois de receber a opção, temos que fazer um int, temos que fazer uma estrutura de condição, um if-else. Então, if se a nossa opção OP for diferente de 3, então ele vai pedir para nós os 2 números, o N1 e o N2. Até por isso é bom criar aqui em cima já as variáveis, porque não importa o nome da variável que vai ser o nome da variável que vai ser passada por parâmetro. Ela só tem que ser daquele tipo. Isso é uma coisa interessante sobre passagem de parâmetros. Então vamos criar vamos aproveitar e criar mais 3 ints. Por que 3, senhor? Aí vem a pergunta, por que 3 se só precisa de 2? Por causa que o terceiro vai pegar o que o nosso método vai nos devolver, que é o resultado. Então, vírgula N1
vírgula, N2, vírgula, R. Pronto. Temos todas as variáveis que precisamos. Agora, vamos aqui cuidar do nosso if-else. Então, o nosso if-else vai ser mais ou menos como vai acontecer praticamente o que a gente aprendeu na primeira aula, que é pedir, dar uma mensagem para o usuário pedindo alguma coisa e pegar a entrada de dados do usuário. Então, Ctrl C. Vamos copiar aqui aproveitar essa mensagem de cima e copiar. Assim, se você quiser escrever tudo na mão, não quiser usar Ctrl C, Ctrl V, não tem problema, não estou criticando quem é que faz isso. Eu, por questão dos vídeos do YouTube, para não ficar uma coisa muito, tipo assim, não dar um vídeo de 1 hora, 2 horas de aula, então eu uso o que eu puder usar para economizar tempo, eu vou usar. Então, no caso, vamos mudar a nossa mensagem para digite o primeiro número. Digite o primeiro. Deixa eu dar aqui um gran out para botar o símbolo de primeiro. Número. Beleza. Tá, eu poderia copiar a mensagem por aqui, seguir embaixo e... como eu fiz agora há pouco. Só que é mais fácil eu copiar o código inteiro. Por isso que eu vou já botar o recebimento desse número. Para ter ele. Então, N1 recebe e ponto next int. Muito bem, agora sim eu vou dar o Ctrl C, Ctrl V para nos ajudar. Só que dessa vez eu vou fazer vocês vão perceber que vai acontecer uma coisa diferente. Que não tem problema, o Java aceita. Que assim que eu terminar eu vou explicar o que é. Agora vamos colocar aqui. Aí é só mudarmos para o segundo número. Que é... cadê? Aqui o segundo número. Opa. E aqui trocar de N1 para N2. Muito bem. Tá, aí você pergunta, tá, beleza, então o resto vai no else. Não, porque nesse caso nós não precisamos do else. Por causa que já temos o switch case para fazer isso para nós. Inclusive o while ali embaixo. O while já está fazendo o que a gente precisa. Bom, agora tem uma coisa. E o resultado? Bom, vamos printar no final. Bom, tá, agora digamos que executou e tá, chegou aqui, digite o primeiro número, digite o segundo. Aí, vamos fazer a apresentação do resultado. Que seria, dessa vez eu vou ter que digitar, eu vou copiar igual, mas vou copiar só esse pedacinho aqui. Muito bem.
Vamos agora colocar aqui. Assim, pessoal, outra coisa. Eu faço esse jeito porque eu sou uma pessoa mais prática. Eu sou mais objetivo. Aprendendo, já tendo aprendido aquilo, então vamos usar da maneira mais fácil. Vamos escrever uma vez e, se precisar usar de novo, Ctrl+C, Ctrl+V. Agora aqui, ó. Vamos apresentar o resultado. Então, o resultado é. E vamos colocar aqui o R. Nossa variável R. Ah, mas ela está vazia. Não por muito tempo. Vamos colocar aqui, antes dessa mensagem, vamos colocar o nosso R. Recebendo o que for. No caso, o resultado. Ah, mas nós temos dois métodos. Ah, agora eu peguei vocês. Isso aqui tem que ficar no método, gente. Eu peguei vocês. Desculpa, não é minha intenção. Mas isso aqui tem que ficar no método. Porque no final do método ele vai fazer a operação e aproveitar o resultado. Bom. Aí tá. Temos aqui. Vamos revisar então nosso código. Nós temos um do while, que é o nosso menu. Temos um if para pegar, se a opção for diferente de 3, pedir os dois números, que vão ser passados por parâmetro. E aí, depois que ele sai desse if, ele vem aqui para o switch case. Porque se for, não, beleza, é 1. Ah, tá, mas cadê os valores? Então aqui, ó. Foram recebidos aqui, no nosso if. E vão ser transmitidos aqui quando chamarem o método. Tá faltando uma coisa, o nosso método. Então, vamos fazer ele agora, nos nossos métodos. Bom, métodos tem vários tipos de assinaturas. Por enquanto, nós vamos usar tudo public. Então, public. Bom, como esse método não é vazio, não é um método, ele é um método que ele possui retorno. Então, não, espera, eu vou fazer ele void sim, é mais fácil. Bom, como ele é vazio, nós colocamos void e o nome do método, que no caso é soma, que é o nosso primeiro. Porque, tá, mas o que aconteceria se eu botasse, sei lá, int, porque recebe inteiro? Bom, aí você teria que ter uma instrução chamada instrução de retorno dentro do método, que retorna um valor, faz a operação, retorna um valor, para ele ser apresentado em outro lugar. Por isso que eu criei a variável R. Só que eu me lembrei que tem um detalhe. Tem um detalhe que eu esqueci, que agora que depois eu me lembrei. Que é o seguinte, se eu colocasse uma variável de retorno, eu teria que apresentar o valor depois do if else, depois do while. E isso aí poderia dar problema. Então, vamos lá. Vamos lá, declarar o método do jeito que declaramos ali em cima. Int n1, vírgula,
int n2. E esses são os nossos parâmetros. Esses são os nossos parâmetros que o nosso método vai receber. Agora vamos colocar as nossas amigas chaves. No nosso método. Assim, pessoal, sempre que vocês forem criar, programar e criar um programa assim, com métodos, crie um método depois do fechamento do método main e antes do fechamento da classe. Porque se ficar depois da declaração da classe, ele não vai funcionar, não vai ser reconhecido. Bom, agora o que nós precisamos aqui? Do nosso R, que nós criamos ali em cima. Então, que nós criamos lá em cima, que por um pequeno erro de cálculo eu criei ali em cima em vez de criar aqui embaixo. Mas acontece, pessoal, até os melhores programadores erram. Tanto que vocês podem ver, né? Tem um monte de programa, tem um monte de sistemas, programas por aí que... Até jogos, pessoal, vocês podem ver. Se vocês jogam videogame, vocês já viram muitas vezes acontecer bug. Até um bug muito comentado era uma empresa que muito comentada foi a Ubisoft, por causa do Assassin's Creed United, que eu ouvi falar que eu não joguei, mas eu ouvi falar que ela chegou a ser conhecida como Bugsoft, por causa da quantidade de bugs desse jogo. Então, pessoal, bugs acontecem. Mas é muito bom a gente reconhecer o erro e corrigir ele antes de que seja tarde. Por isso que eu recomendo, pessoal, não tinha recomendado isso ainda, mas recomendo que, por experiência própria, antes de executar o código, leem para ver se... Desculpa. Revisem o código para ver se ele está certo, se tem algum probleminha, algum errinho. Bom, vamos agora colocar aquela mensagem que a gente perdeu ela no Ctrl+C, Ctrl+V, mas podemos digitar de novo, não tem problema. System ponto out ponto print e aquela mensagem que a gente ia colocar. Que seria o resultado é. Tá, beleza. Agora, como já sabemos, colocamos um mais para concatenar com a variável R. Pronto. Pronto. Agora só falta nós fazermos a operação, que tem que ficar antes da mensagem, porque por enquanto R não tem nada. Seria R recebe N1 mais N2. E o nosso bom e velho ponto e vírgula. Aí muita gente se pergunta, tá, eu criei o R, mas por que eu não criei também o N1 e N2? Porque eles já estão vindo como parâmetros. Todo parâmetro não precisa ser declarado dentro do método que ele é utilizado. Ou seja, esses dois parâmetros N1 e N2 eles já estão vindo para nós. Não independente de onde eles vêm. Mas estão vindo e é isso que importa. Então não precisa ser declarado de novo dentro do método. Agora vamos fazer o nosso método de subtração,
aqui pelo modo mais rápido, pelo caminho mais rápido, eu vou dar um bom e velho Ctrl+C, Ctrl+V. Porque atualmente dá para se dizer que nada se cria, tudo se copia. Então é subtrai. Pronto. Está feita a nossa calculadora. Só que ainda não, né? Ainda falta trocar aqui, ó, de mais para menos. Cadê o sinal de menos? Aqui. E tá pronto o nosso programinha, gente. Se vocês forem testar, ele vai aparecer, claro, como eu tô usando o System Out, vai aparecer no terminal, via terminal. Mas se vocês forem usar Jock Champagne, teriam que colocar um Jock Champagne show input dialog e colocar isso dentro de uma variável string e depois converter de string para inteiro. Eu vou ver se eu ensino, eu vou ensinar isso, os comandos para converter. Se eu já não ensinei, eu vou ensinar no próximo vídeo, junto com uma introduçãozinha à orientação a objetos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa alguma coisa. Desculpa os erros os erros técnicos, porque o programa que eu estou utilizando, ele não permite tu pausar a gravação nem nada. Então, ou tu grava tudo ou nada. E então é isso, pessoal. Mais uma vez peço desculpas por alguma coisa. E peço que se inscrevam no meu canal. E dê um like pra dar uma ajuda. E se inscrevam no meu canal pra gente se juntar e dominar o YouTube. Brincadeira. Mas é isso aí, pessoal. Então, um abraço a todos. Espero que tenham gostado. E reforçando, qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer elogio, qualquer crítica, qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Ou, se o YouTube permitir, mandem uma mensagem para mim. Então, um abraço a todos e falou. Até a próxima, pessoal.